teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Ainda estamos no primeiro assunto, não é? Mas é isso mesmo, bastante material e nós queremos passar para vocês tudo completinho. Deixa eu ver como está a recepção. Tá boa, é o audiovisual. Amém, glória a Deus por isso. E aqui estamos para a nossa aula. Deus abençoe todos que vão participar dessa escola. Que seja uma bênção para vocês. E que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui já com a nossa aula. E vamos estar louvando o Senhor com o nosso cântico. É isso? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui se nós puxamos o nosso louvor de abertura. Vamos estar orando. É o 545 do cantor cristão. Quero deixar ele no ponto, para logo em seguida nós já estarmos adorando ao Senhor com esse louvor.
Amém? Vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor para esta aula e que as mãos do Senhor estejam sobre vocês aí, em vossos lares, abençoando grandemente a vida de vocês e que seja uma escola edificante para todos nós. Amém? Pastor Hélio já está aí, bem-vindo, Deus abençoe. Pai Celeste, nós te agradecemos, Pai, pela semana que encerrou, pedindo as tuas bênçãos para esta semana que está iniciando. Que abençoe essa escola, ó Deus poderoso, seja as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa-nos nessa ministração. Ó Pai Santo, que o teu Santo Espírito fale conosco, nos abençoando, nos despertando, Pai. Os dias são dias de despertamento, precisamos despertar, que os dias são maus, mas o Senhor prometeu estar conosco em toda a nossa trajetória, Pai. Louvado e glorificado seja o teu nome para sempre, Pai. Abençoa essa escola, abençoa as pessoas que vão estar conosco, aquelas que assistirão depois através dos grupos, abençoa também, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Que sejam as tuas mãos sobre nós, Pai. É a oração que te fazemos, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, já está aí o pastor Wesley. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Wesley. Vamos então louvar o Senhor com esse cântico 545 do cantor cristão. Amém? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, se presente na escola, ensinando-nos santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para adorar o Senhor neste momento, de culto, de adoração ao Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente, que possamos desfrutar das suas bênçãos nesse dia de domingo, amém? Que é o primeiro dia da semana, é o dia de separarmos para o Senhor, não esquecendo, que hoje não é dia de compromissos particulares, hoje é dia de nos prepararmos para consagrarmos esse dia ao Senhor. Deixa eu cumprimentar aqui nossa irmã Elzira e Osias. Sejam bem-vindos, queridos, Deus abençoe. Meire Oliveira, Deus abençoe.
que seja essa escola uma bênção na vida de vocês, tá certo? Porque nós estamos ainda estudando aquela lição, não é, que é a chamada louvado seja o nome do Senhor, não é? Nós ainda estamos estudando, estamos naqueles 3 tópicos, né? Quando aceitamos Jesus, quando os nossos olhos abrem para as coisas de Deus, né? Que é continuação da aula do dia, hoje, dia 22. Vamos lá. Primeiro nós estudamos sobre a justificação. A justificação não é que eu me tornei justo pelas minhas obras, mas nós nos tornamos justos porque o Senhor nos justificou. Sérgio da Conceição, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, o que acontece? Você e eu somos justos, né? Fomos justificados. E como é que fomos justificados? Porque cremos no sacrifício de Jesus, não é? Então, nós fomos justificados e fomos salvos das penalidades do pecado. Então, o primeiro ponto foi aquela palavra que o Senhor deu a Nicodemo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino, não é? Então, para ver, ou para entender, ou para valorizar as coisas de Deus, tem que haver primeiro o nascimento de novo. Nasceu de novo. Então, houve toda aquela conversa, né? Depois, aí o Senhor disse, eu disse João 3,3, depois João 3,5, se você não nascer da água que é água, quando a Bíblia fala em água, está aqui a palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vem a fase da santificação. Como é que é a santificação? Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados lendo a Bíblia, orando, buscando entender a palavra, que a palavra é como se fosse uma bússola, não é? Imagina que os navios no alto mar, como é que eles vão saber em que direção eles estão? Então eles têm uma bússola que os guia. Hoje a coisa está bem moderna, mas sempre vai ter algo que possa orientá-los, vamos dizer assim, sem ter algo visual, mas algo, vamos dizer, que mostre o caminho. Então, qual é a bússola? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela está nas nossas mãos, para nós lermos, orarmos, pedir ao Senhor, abre o meu entendimento, né? Para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. E tudo que Jesus nos ensina na palavra dele, para que ele ensina? Ele ensina exatamente para que nós saibamos como, vamos dizer assim, fugir de tudo que desagrada o Senhor. Márcia Cristina Copre. Aí tá, minha filha querida, Deus abençoe. Vamos orar por ela, né? Segunda-feira ela tem aí uma intervenção. Nós estamos colocando nas mãos do Senhor. As mãos do Senhor já determinou a vitória dela, porque a vitória dela é a nossa vitória. Bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então nós temos a palavra, não é? Jesus disse assim, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo, eu vou fazer. Agora imagine você orar com aquela certeza que Deus está te ouvindo e vai te atender. Não é? Tudo isso, queridos, é maravilha do céu para as nossas vidas. Então, o estudo da palavra dedicar. Então, a santificação, santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. Porque o pecado, querido, não tem como você fugir dele. Aquilo que disse Paulo, não é? Miserável homem que sou, o bem que eu quero, eu não consigo, o mal que eu quero está sempre diante de mim. E depois, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então é o período da conversão, que os seus olhos foram abertos, até tomar posse, não é? Então você estará sendo salvo do poder do pecado. Hoje nós vamos estudar sobre a glorificação. A palavra glorificação, a gente sempre tem que glorificar, é da glória a Deus, né? Muito bem. Mas aqui, a terceira parte, que é a glorificação, é você ser recebido na glória. Aí, quando você for recebido na glória, acabou, não é?
a ação do pecado sobre você. Agora é só glória, é só maravilha, mas até chegar lá, você está sujeito à tentação, sim. Não é? Mas nós temos uma promessa do Senhor. Meire Oliveira, Deus abençoe, querido. O Senhor está do nosso lado. Quantas vezes nos sentimos fracos, sem força, aí clamando, Senhor, me ajuda. Aí desce o socorro de Deus para nos ajudar. Porque, como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Bem, a nossa aula de hoje, então, está aqui. Ela vai estar exatamente tratando, não é, queridos? Olha só, vai estar tratando da nossa, estudarmos sobre a glorificação. Está aqui. Antes de sermos justificados, nossas vontades estavam totalmente sujeitas ao poder do pecado. Por isso que lá em Efésios 2, diz assim, nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados, não é? Então vamos lá. Antes de sermos justificados, nossas vontades estavam totalmente sujeitas ao poder do pecado. Agora, o poder do pecado está sendo quebrado. Nós que antes éramos escravos do poder do pecado, estamos agora livres para servir a Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí João 8,36 diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De fato, ainda pecamos, mas com o tempo aprendemos cada vez mais a escolher a santidade. Nossa santificação está em andamento. Que coisa maravilhosa, né? Quando concluirmos a jornada aqui na Terra, entraremos na presença do Senhor para sempre e seremos glorificados. Vinde bendito de meu Pai. Quantos já receberam esse vinde benditos na eternidade, né? Enquanto eu prego, todos aqueles que aceitaram Jesus, nasceram de novo e viveram à luz dos ensinamentos desse livro, porque hoje existe correntes teológicas, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, nós não precisamos fazer sacrifício não, queridos. Sacrifício Jesus já fez. Olha o que está escrito lá no livro de Samuel, né? Deus não quer sacrifício, né? Como não quer? Deus estava falando com Saul, que tinha oferecido sacrifício no lugar do sacerdote, do profeta. Tem nada a ver. Deus quer assim que você se renuncie. Está lá. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Então é isso que você tem que fazer. Renunciar ao pecado, renunciar à vontade da carne e deixar Deus, né, atuar na tua vida, te dar esta graça, porque o Espírito Santo mora em você. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estás selado para o dia da redenção. Porque se o crente aceitou Jesus, começou a usufruir das bênçãos do Senhor, de repente ele retorna, faz como a mulher de Ló, olha para trás, vai virar uma estátua de sal. Não é? Vai perder a alegria de estar na igreja, a alegria do louvor, a alegria de ler a Bíblia, a alegria de estar no culto. Você já viu se você perdeu isso tudo? Já viu uma pessoa doente? Prepara o melhor alimento, ela está sem sabor, não come porque ela está doente. Às vezes tem crente doente espiritualmente, não aguenta ficar na igreja, não assiste o culto, seus programas hoje serão outros. Um dia desse eu vou, não precisa ser hoje, nem sempre, esse negócio está na igreja todo dia, pois nos pés do Senhor você deve estar todo instante, não é? Todo instante. Quando você começar a sentir náuseas, né? Quando você começar a sentir coisas espirituais que tiram a alegria, ouve o louvor, pula porque quer ouvir uma música mundana, assiste algo que edifica, quer pular para as coisas que são mundanas, né? Deixa eu cumprimentar aqui Ivone Cristina, bem-vinda, querida, Deus abençoe, aleluia, isso, minha irmã, Deus abençoe, ore por nós. Então, irmãos, isso daí são sintomas da doença espiritual. E aonde que você cura a doença espiritual? Se você está com esse ou aquele mal-estar, procura um médico. Mas se você está espiritualmente doente, na casa do Senhor, vai ouvir a palavra, vai adorar, vai cultuar, vai entrar na casa de Deus
e desejar, como está lá no capítulo 4 do livro de João, onde Jesus diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então você vai entrar na presença de Deus para adorá-lo. Eu estou aqui, não gostei do sermão, essa música, a irmã cantou errado, meu querido. Você está ali para adorar a Deus. Uma vez um cidadão falou, eu vou na igreja, não tem nada para eu fazer. Ele quer estar mexendo numa coisa, mexendo. Calma! Vai para a presença de Deus para adorá-lo. Faz como disse Davi, como disse o salmista. Vamos lá no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Essa sede de Deus, eu quero estar na igreja, quero estar com o povo de Deus adorando, louvando, cantando, ouvindo a palavra. E quando cantar um hino, medita na letra, entra na letra, não fica deixando só a mente falar. Deixa que você participe da adoração, meditando na letra que você está pronunciando, vivendo esta letra. Quando você cantar aquele hino que diz assim, que deseja estar na presença do Senhor, deseje isso no coração e você vai entrar na presença do Senhor, porque o Senhor está ali. A sua onipresença está em cantos e recantos deste mundo, mas o seu Shekinah só vai estar com aquele coração que busca adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então vamos lá. Em sua presença, o descanso de nossa alma será finalmente completo, pois o pecado e sua devastação deixarão de nos atacar. Olha aí, né? Romanos 7,19 diz, a frase é bem que eu quero fazer, não faço, é Paulo, né? Mas o mal que não querer, se faço. É um famoso versículo bíblico onde o apóstolo Paulo descreve o conflito humano entre o desejo de agir corretamente e a fragilidade de sucumbir ao pecado. Ela retrata uma luta interna constante entre a mente e a natureza pecaminosa, destacando a necessidade de auxílio espiritual para fazer o bem, e ele encontra a resposta em 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Embora agora estejamos cercados pela pecaminosidade e o pecado continue se apegando aos nossos corações, um dia iremos para um lugar onde o pecado não existirá mais, né? Em nossa glorificação. Quando partirmos ou quando o Senhor retornar, finalmente teremos liberdade da própria presença, liberto da presença do pecado, nunca mais. O dia da nossa glorificação está chegando, aleluia! Quando trocaremos a presença persistente do pecado pela presença perfeita de Deus. Oh, glória, né? O conheceremos como somos conhecidos. Tenha certeza de sua justificação. Em Cristo você foi totalmente liberto da penalidade do pecado. Seja paciente em santificação. A cada dia você está sendo liberto cada vez mais do poder do pecado. Lá em Provérbios 4,18 descreve a vida de quem segue a sabedoria divina. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a santificação deve ser progressiva e não retroativa. Olha, se você ontem foi um crente mais ou menos, hoje seja um crente melhor, buscando mais o Senhor, vencendo os desejos da carne, porque é uma luta contínua entre a carne e o Espírito. Paulo disse isso lá em Gálatas 5,16. O Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, luta contra a carne, que é a nossa inclinação para as coisas do mundo, e a carne contra o Espírito. Mas tem uma hora que a decisão é sua, é você quem vai escolher. O que você quer? Intimidade com Deus? Viver para Deus? Ou quer fazer a vontade da sua carne? Porque vivemos num mundo que jaz no maligno, esse sistema que governa este mundo, e nós vemos as pessoas tropeçando, errando, se destruindo, e Jesus dizendo para ele, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. É levantar de manhã dando glória a Deus, passar o dia dando glória a Deus, à noite, obrigado, Senhor, pelo dia, continuar em comunhão com Deus. Bem-vindo, Rosival Nascimento, bem-vindo, Neusa
Fernandes, sejam bem-vindos todos, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, essa decisão é nossa, não é? Porque a carne pede os desejos e o Espírito de Deus pede a renúncia. Você decide, opta em estar fazendo a vontade de Deus ou você vai optar em fazer a vontade da carne? Porque quem está na carne não pode agradar a Deus, não é? Então está aí. Significa progresso contínuo em santidade, conhecimento e graça, e não estagnação, iluminando o caminho da verdade de Deus, apesar da escuridão do mundo. Aguarde esperançosamente por sua glorificação. Ela está por vir. Um dia você será finalmente liberto da presença do pecado. Isso é uma coisa maravilhosa. E essa é a nossa esperança, né? A vinda do Senhor. Ou nós partirmos, né? Porque a Bíblia deixa muito claro que o cristão, o corpo vai dormir, mas o cristão vai para a presença de Deus. Não é isso? Glória a Deus por isso. O Senhor descortinou para nós as cortinas da eternidade com o estado do rico e Lázaro, né? Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno. É para onde vão as pessoas que dão as costas para o libertador. Ele não quer que nenhum pereça, queridos, está lá em 2 João 3, versículo 9. Deus não retarda a sua promessa, é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. Não é desejo de Deus que nenhum pereça, mas que todos se arrependam. A palavra arrependimento na linguagem grega quer dizer metanoia, quer dizer mudar de direção. Você está na direção da carne, na direção do mundo, agora você vai andar na direção de Deus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é Maria, não é religião, nada, é Jesus. Porque há muitas pessoas que estão na igreja de Deus, não estão no Deus da igreja. Porque quando nós temos um encontro com Deus, acontece conosco, aconteceu na minha vida, como aconteceu com Paulo. Ele perseguia a igreja, teve um encontro com Deus, virou um seguidor de Jesus e sofreu até uma morte drástica, né? Morreu decapitado por causa do nome de Jesus, mas o fez com alegria. Porque se você está cheio de Deus, você passa a tua prova glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus por isso, não é, querido? Bom, é a explicação de como o ser humano passa da condenação para a comunhão com Deus, que nos livra da ira vindoura. Ira vindoura na Bíblia significa que Jesus Cristo salva os crentes do julgamento final de Deus contra o pecado, garantindo proteção contra a condenação eterna. Está lá em 1 Tessalonicenses 1,10, que é o nosso texto áureo, né, deste assunto. Refere-se a ser poupado do castigo escatológico no dia do Senhor, não sendo destinado à ira divina, mas à salvação. Nós somos tirados da condenação e entramos já de posse pela fé na vida eterna. Assim o versículo amarra em sequência lógica os três elementos que sustentam todo o capítulo: a autenticidade da fé tessalonicense, porque ela se expressa em espera perseverante, a eficácia do evangelho, porque essa espera nasce de uma convicção de que Deus agiu de modo decisivo na ressurreição, e a orientação escatológica do cristianismo, porque a vida comunitária é moldada pelo horizonte do juízo e do livramento. A escolha de 1 Tessalonicenses 1,10 como texto-chave também se justifica, porque ele ilumina retrospectivamente os outros temas do capítulo. A tríade, com os 3 pontos, fé, esperança e amor, não é? Encontra aqui o seu ápice, pois a esperança deixa de ser virtude genérica e torna-se a espera concreta do Filho. Oh glória! A plena convicção do anúncio mostra o seu conteúdo último, pois não se trata apenas de aceitar uma mensagem religiosa, mas de viver sob a certeza de que Deus ressuscitou Jesus, e por isso a história caminha para um desfecho
desfecho de responsabilização e redenção, e a exemplaridade pública da igreja. Tornaste-vos modelo. Ganha explicação, porque a comunidade passa a existir como sinal histórico de uma expectativa futura que já configura a prática do presente. Os Tessalonicenses, pela sua fé, abandonou os ídolos. Veja que o ponto é interessante, abandonou os ídolos. Será que você já abandonou todos os ídolos que te dominavam? Porque ídolo é aquilo que toma o lugar de Deus na vida da gente. É o dinheiro, é a esposa, é os filhos, é o trabalho, é os prazeres. O que está tomando o primeiro lugar? Não vamos esquecer de Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Pensa naquilo que você quer e gosta. Busca o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas, né? Em outras palavras, 1 Tessalonicenses 1,10 transforma o capítulo inteiro numa narrativa de identidade. A igreja é reconhecida como autêntica porque a sua vida já está organizada em torno do futuro de Cristo. Viver uma vida em santidade na certeza de que Cristo virá buscar. Cristo pode vir a qualquer hora, mas você também pode partir a qualquer hora. Eu ainda estou vindo aqui aos domingos fazer essa escola, mas quem não sabe, um domingo você terminou, o nosso pastor Gênesis já foi para agora, eu vou estar dando glória, aleluia, aleluia. Eu sempre vou lembrar do dia 27 de março de 2005, eu infartei e o meu espírito começou a sair do corpo. Enquanto a minha esposa clamava para Deus intervir, eu glorificava dizendo: agora eu vou conhecer a eternidade, eu vou pisar na eternidade. Porque, irmão, nós estamos no tempo. Aqui o dia tem 24 horas, o ano 365, 366 dias. Na eternidade, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Lá o tempo não passa. Coisa maravilhosa. E eu agradecia, eu ia entrar glorificando, mas aí de repente aquele freio eu voltei e estou aqui. Olha quantos anos já se passaram, de 2005 para 2026, 21 anos, e eu estou aqui dando glória a Deus. E quando eu estiver aqui, vou estar ministrando essa palavra, falando deste Jesus maravilhoso e despertando as mentes, porque ou você pode ir, ou Jesus pode vir, mas você tem que estar preparado. Em Hebreus 13:14 afirma: pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ensina que os cristãos não devem se apegar ao mundo atual, pois a vida terrena é temporária e passageira. A cidade permanente que os fiéis buscam é o reino de Deus, o céu, agindo como peregrinos na terra, focando na salvação e na vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Hoje os anos roubam a nossa juventude. Eu tinha, quando cheguei em São Paulo, 40 anos. Agora, no mês de maio, vou fazer 80. Eu não tenho o mesmo vigor. Eu pegava um carro, viajava, fazia 6.000 quilômetros na viagem, dirigindo. Oh, glória! Agora tem misericórdia. Para ir agora de manhã pegar o pão, tive que pegar o carro para ir de carro aqui pertinho, não é? Vamos dizer, tem o quê? 4 quilômetros, 5, nem isso. Entendeu? Por que isso? As forças já se acabaram. O tempo as levou. Mas eu ainda estou aqui. Tem um carro para me levar, me leva em qualquer lugar. Para perto eu dirijo, para longe eu sempre convido um companheiro para me ajudar. Mas a grande verdade é que ainda estamos trabalhando, não é isso? A cidade permanente que os fiéis buscam é o reino de Deus, o céu, agindo como peregrino na terra, focando na salvação e na vida eterna. Essa provavelmente é a mensagem central trazida pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Há pelo menos uma referência em cada capítulo da primeira carta sobre a volta de Jesus, com o objetivo de lhe incentivar a estudar com profundidade as duas cartas de Paulo aos crentes de Tessalônica.
o tema da vinda próxima do Senhor devia inquietar profundamente os cristãos de Tessalônica e nós hoje também. Amém? Paulo não elimina a febre escatológica, mas quer que os cristãos estejam preservados da exaltação. Não há dúvida de que esta sessão, que fornece uma informação de inestimável valor sobre a espera ardente da parousia no cristianismo primitivo, é, de um lado, importante pela data da epístola. Por outro lado, dá a impressão dificilmente descartável de que o próprio Paulo esperasse como iminente o advento da parousia. Ele diz, e nós que estaremos vindo na volta do Senhor. Então Paulo esperava que subiria no arrebatamento da igreja, né? E já se passaram um bocado de anos, não é? E nós ainda estamos aqui sabendo que temos é que trabalhar. O dia da manhã nos pertence. Por isso que eu não deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje. É um telefonema, é uma mensagem, é uma visita mesmo à distância que você faz, conversando, consolando, enfim, fazendo a obra daquele que está como atalaia de Deus no mundo. Mas vamos lá, alerta de Jesus. A vinda do Filho do Homem, Jesus, será repentina e inesperada, marcada pela indiferença espiritual da humanidade, assim como no tempo de Noé. Tem tantos crentes com planos terrenos, né? Oh Deus, tem misericórdia. Tudo bem, vamos viver a nossa vida. Eu não quero dizer que você não tem o seu lazer, suas férias, o seu descanso, sua vida normal, mas primeiro o reino de Deus, primeiras coisas de Deus. O que eu já fiz nessa madrugada? Passei pelo menos 2 horas nos pés do Senhor, e tem que ser assim. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, eu tenho essa responsabilidade. O que você faz primeiro na sua vida? Busca o Senhor, se prepara, medita na palavra, está buscando a direção de Deus, ou faz planos só para as coisas materiais? Vamos lá. Nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas viviam focadas na rotina, comer, beber, casar, ignorar os avisos do dilúvio, chegar indicando que muitos serão surpreendidos pelo juízo final. Depois que Jesus explicou a seus discípulos o que aconteceria no fim dos tempos durante a tribulação e a sua segunda vinda, ele deu várias ilustrações de como será o fim dos tempos e a sua vinda. Em uma dessas ilustrações, Jesus disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Está lá em Mateus 24, 37 a 39. Mas como foram nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quantos crentes despreparados. Pastor, não se prega mais sobre a vinda de Jesus, mas o pastor Gênesis está aqui, né? Vou ficar algum tempo aqui, alguns domingos, falando só sobre a vinda de Jesus, não é? Porque é grande verdade que os sinais precursores da sua vinda estão diante dos nossos olhos. Agora eu faço uma pergunta, você acha que estamos nos dias de Noé? Quando o rei, filho do homem, chegar, será como nos dias de Noé. Naqueles dias as pessoas estavam vivendo suas vidas, comendo, bebendo, casando, até que o dilúvio veio rapidamente e os levou. Mateus 24, 38, até o dia em que Noé entrou na arca. Embora tivessem visto Noé construir a arca, e eu tivesse ouvido pregar a justiça há muitos anos, não prestaram atenção. Mais ou menos 120 anos, imagina, o homem pregando a mensagem. Ele fazia aquela arca e avisava, vem um dilúvio, Deus mandou avisar, e todos chamavam ele de louco, esse velho é doido. Como é que vai vir dilúvio aqui? Aonde? Da onde ele tirou isso? Não pergunte a Deus onde ele tirou alguma coisa, ele faz o que quer, na hora que quer, e não depende de nada. Me lembro do Dr. Neves de Mesquita falar, é o único que usa o verbo bara para criação, a criar sem o auxílio de nada. Ele não precisa de nada para criar, não. Ele faz surgir do nada, aparecer do nada. Foi assim que esse mundo que nós contemplamos, ele o criou.
né? Bom, deve-se observar aqui, Cristo aqui confirma a exatidão histórica desse episódio em Gênesis. Elas não sabiam que estava por vir até que o dilúvio veio sobre ela e os levou. Está no 39 de Mateus 24. Da mesma forma, quando Cristo retornar à terra como o Filho do Homem, o Rei, ele trará consigo o julgamento. Embora os sinais de sua vinda sejam óbvios para qualquer pessoa que esteja prestando atenção, aparentemente poucos estarão alerta. Maria do Socorro, bem-vindo, querida, Deus abençoe. O evento do arrebatamento da igreja ocorre antes do período da grande tribulação descrito em Mateus 24. Assim como o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 precede o dia do Senhor, e pela 1 Tessalonicenses 5 a 11, aborda a imprevisibilidade da segunda vinda de Jesus, o dia do Senhor, e a necessidade de os cristãos viverem em vigilância constante, agindo como filhos da luz. Paulo exorta os fiéis a não se entregarem à sonolência espiritual, mas a estarem preparados, usando a fé, a esperança e o amor. A esperança como a armadura, consolando e edificando uns aos outros. E a vinda de Jesus, em Mateus 24, ocorre após o período de tribulação. Mateus 24, 29 a 31, isso faz parte do discurso do Monte das Oliveiras. Oliveira de Jesus, que começou com a resposta de Jesus às 3 perguntas dos discípulos sobre eventos futuros, enquanto estavam sentados no Monte da Oliveira, nos arredores de Jerusalém. Suas perguntas pareciam derivar da declaração de Jesus de que o templo seria demolido. Isto foi o que eles perguntaram: quando essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal da tua vida? E qual será o sinal do fim dos tempos? Jesus respondeu a essas perguntas em ordem inversa. Jesus respondeu à terceira pergunta dos discípulos, em primeiro lugar, dizendo: o sinal do fim dos tempos seria que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Mateus 24, 14. Esta passagem conclui suas observações finais sobre a segunda pergunta deles. Sua resposta final para esta segunda pergunta, qual será o sinal da sua vinda? Essencialmente foi vocês não precisarão de um sinal para saber que eu vim. Será algo inequívoco. Está em Mateus 24, 27. No entanto, Jesus deu 3 sinais ou precursores que indicariam o seu retorno seria breve. O primeiro, precursor que Jesus apresentou, sinalizando a proximidade do seu retorno, foi a abominação da desolação, como mencionada no livro de Daniel, em Mateus 24, 15. O segundo precursor foi a grande tribulação de 3 anos e meio de miséria global, 24, 21. O terceiro evento descrito de Jesus sobre o evento que presenciaria a sua vinda e o escurecimento do sol, da lua e das estrelas, Mateus 24, 29. Mas imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. A tribulação daqueles dias, indicada por Jesus aqui, são os 3 anos e meio da miséria global, chamados por Jesus de grande tribulação, Mateus 24, 21. A evidência visível do retorno de Jesus não ocorrerá até depois da grande tribulação descrita em Mateus 24, 21 e 28. Descreve a grande tribulação, um período de sofrimento sem precedentes antes da volta de Jesus, focando a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e eventos finais. Aqui, naturalmente, o Senhor está falando da volta de Jesus com a igreja, que o arrebatamento ele acontecerá dentro da visão pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, não é? O Senhor arrebata a igreja e o governo do anticristo começa com 3 anos e meio de paz falsa, não é? Porque não existe paz sem o príncipe da paz, e ele vai tirar o nome de Jesus e colocar o nome dele
não é? E haverá uma falsa paz, que lá em Tessalonicenses vai dizer, quando ele declarar paz e segurança, lhes virá a repentina destruição. Isso acontecerá imediatamente após se completar esses dias de angústia inigualável. O início da grande tribulação de 3 anos e meio é sinalizado pela abominação da desolação mencionada em Daniel, já falei, né? Muito bem. O retorno de Jesus à Terra mencionado nesta passagem parece ser um acréscimo ao outro retorno de Jesus, o qual ele se encontrará com os crentes no ar. Porque o arrebatamento da igreja não será visível aos homens. Eu escrevi um livro sobre o arrebatamento da igreja, e é muito curioso que o meu filho, que hoje está na glória, Marcelo, ele teve um sonho, que ele estava andando, de repente ele perdeu o contato com o mundo, né? E o mundo, ele tinha uma pessoa que era muito assim, amiga e tal, e que ele queria conversar com ela, mas ele já não poderia ser ouvido. Ele a via, mas ela não via mais ele. E ele, quando olhou, ele via que estava vendo a ressurreição dos mortos. De repente, ele foi também arrebatado, como está na palavra de Deus. Não precederemos os que dormem, porque o Senhor primeiro vai ressuscitar os mortos. Ele vem com o espírito dos salvos, que está com ele na glória, e esses espíritos vão tomar o corpo, aí ele volta o corpo, agora ele se levanta com o corpo já ressuscitado. Os que estão vivos passam pela transformação, né? E então, transformados, todos estarão com corpos glorificados, como o de Jesus, como ele é, seremos. Jesus não precisava bater nas portas para entrar. Vai acontecer conosco. O mundo terreno ainda estará vivendo limitado às coisas materiais, até com o corpo físico normal. Nós estaremos num corpo que poderemos nos deslocar aí à presença de Deus e voltar aqui em questão de segundo, como os anjos fazem, como Jesus subiu. Amém? Nós estaremos com o Senhor na glória para os 7 anos das bodas do Cordeiro. Essa é a visão pré-tribulacionista e eu creio nela. Né? Depois Jesus volta com os santos, aleluia, e toda a igreja, tantos que passaram, não é? pela igreja de Abel até a hora do arrebatamento, depois aqueles que serão salvos na grande tribulação, que vai incluir a nação judaica, né? Porque hoje tem judeus convertidos, mas a nação continua fechada para o Messias, né? Jesus. Eles aceitarão o anticristo como Messias, vão achar que ele atende as ideias ou os sinais que eles esperavam para o Messias, mas depois eles vão entender que eles creram no Messias errado. Nesse momento, eles vão pregar, eles vão fazer um trabalho para Jesus na terra imensurável, não é? E aí eles morrerão, porque com a vida muitos serão mortos. E aí vai haver a segunda fase da primeira ressurreição física. É interessante, porque quando a gente fala em primeira ressurreição física, porque nós participamos da primeira ressurreição espiritual. Essa acontece quando você aceita Jesus. Aí você participa da primeira ressurreição espiritual. Auxileia Marques, Deus abençoe, querido. Você já participou da primeira ressurreição espiritual. Conserva ela, viu? Conserva ela. Aproveite ela. Viva agora com os olhos no céu, como está em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, olha a primeira ressurreição espiritual aí, buscai as coisas que são de cima, porque vocês já estão mortos. Já a ressurreição está morta? Mortos para o pecado, mortos do poder do pecado, mortos agora, né? Vivendo vitoriosos em Cristo. Não larga Cristo, não. Ele é a tua vitória sempre. É a primeira ressurreição espiritual. Agora, a primeira ressurreição física dos salvos que vão estar com o Senhor. Depois, a segunda fase da primeira ressurreição, que está em Apocalipse capítulo 20, onde aqueles que padeceram e morreram na tribulação volta com todos os judeus. Aí toda a comunidade de salvos estarão juntos em corpos glorificados com o Senhor, que volta para governar 1000 anos nessa terra, e nós estaremos com o Senhor aqui nesse governo extraordinário. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu ver.
Já estamos, Jesus, já está na hora de eu parar de novo, não acaba essa aula hoje, mas não tenho pressa, posso ficar o ano inteiro nessa aula, mas vou continuar glorificando a Deus. Então, queridos, vamos lá, aprendeu isso? Primeira ressurreição foi a espiritual, mas nessa, ali diz, né, que porque estão mortos para o pecado, muito bem, mas ele ainda está te rondando. Depois a primeira ressurreição física daqueles que ressuscitam com o Senhor, que vêm com o Senhor, seus espíritos que agora estão na glória, como todos que já partiram. Tomam seus corpos, levantam com corpos incorruptíveis e os que estão vivos serão transformados. Aí vão ficar 7 anos com o Senhor lá, né? Mas esses 7 anos vai passar assim, ó, no estalo de dedo nós já estamos voltando para estabelecer Jesus o milênio na terra, e aí o povo vai ver o que é um governo de paz e um governo glorioso. Meu Deus, vou ter que parar, meu tempo está acabando, só tenho 7 minutos. Desculpe, gente, vamos ter a quarta, não é? Jesus, o retorno de Jesus, tá aí o retorno de Jesus à terra, então eu vou ter que parar aqui, me desculpe, não tenho pressa, continua. Meus irmãos, o Espírito Santo me dá a palavra e eu vou continuar, não é, fazendo com vocês esse estudo sem nenhuma pressa. Porque é isso, eu quero só mencionar o que eu tenho registrado como esqueleto para o estudo. Mas o que que acontece? Acontece que vêm as palavras e eu tenho que, então, fazer o quê? Atender. Amém, queridos? Nós vamos a um louvor. E quero agradecer a presença de vocês que estão comigo, né? Mas nós vamos deixar para o próximo domingo para continuar esse trabalho maravilhoso e lindo. É isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui o 137 do cantor cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos louvar o Senhor com esse canto, com esse hino. Eu só vou ter o som do piano e nós vamos estar cantando, amém? Glorificado seja enquanto ao Salvador teu viver, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos encerrando a nossa aula. É isso aí, Maria do Socorro. Por isso devemos viver em santidade em toda maneira de ver, como está escrito: sede santos, porque eu sou santos. Alzileia, amém, meu pastor. Dê um abraço na minha querida irmã Elisete, será dado. Leia Matos, amém. Maria Braulino, glória a Deus. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Amém. E nós agora já estamos encerrando a nossa aula. E prometo, no próximo domingo nós vamos continuar falando deste assunto da volta de Jesus, porque ele precisa de estar muito vivo na nossa memória e na nossa mente. Amém, queridos? Não esqueça que às 12 horas nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas, com as nossas irmãs. E hoje o nosso culto
O nosso culto é o culto das irmãs. Quem vai dirigir o culto hoje são as nossas irmãs. Quem vai pregar é o evangelista Jefferson, este varão de Deus que sempre Deus tem usado poderosamente. Mas às 18 horas nós já estaremos com o culto das nossas irmãs e hoje nós estamos com elas dirigindo e o nosso evangelista pregando. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Até logo mais. E eu, com certeza, estarei transmitindo esse culto para vocês online também. Deus abençoe, um ótimo domingo. Não esqueça de congregar na sua igreja. Né? Não vamos ser desagrejados. Que essa história dos desagrejados, Deus está em todo lugar, está onde você estiver. Mas como igreja, só na casa dele. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Um excelente restante de domingo e uma semana abençoada pelo Pai também. Amém? Agora eu quero conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe, multiplique essa data e nós agora vamos recitar o versículo do aniversariante. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Pai, abençoa os nossos aniversariantes, Pai, que vigilantes na Tua presença, vencendo as tentações, buscando a Tua direção e graça para viver uma vida santa diante do Senhor, Pai. Todos nós eu te peço esta graça, Pai. Abençoe assim aqueles que estão comigo, se algum pedido, se alguma necessidade, se algum coração está clamando por um socorro de Deus agora, Pai. Peço a Tua intervenção, a Tua ajuda, o Teu socorro. Prepara-nos para os nossos trabalhos da noite. A nossa sede tem a nossa escola tarde, às 16 horas. Abençoa a nossa escola e que em tudo possamos ter a Tua presença gloriosa, Pai, que é o mais importante para nós. Prepara-nos, ó Deus, para vivermos neste mundo, mas sabendo que pertencemos à nação celestial, para onde vamos eternamente. Pai, obrigado por tudo. Fica conosco. É a oração que te fazemos com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, seja convosco, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.